Fala galera, paz de Jesus, estamos iniciando mais um programa forte e corajoso. Eu sou o Glautinho e hoje eu vou ter a honra de estar conversando com meu amigo, pastorzão Rafael Lemos. Maravilha, alegria estar aqui. Eu que entrevistei tanta gente, né, no Forte e Corajoso, agora é a minha vez de ser forte e corajoso, falar um pouquinho aí sobre os últimos acontecimentos, sobre esse ano de 2022. Quero agradecer aí o convite e bora. Já sentiu como vai ser o nosso bate-papo nessa noite. Então, antes da gente começar a adentrar nos assuntos, eu quero te motivar a estar curtindo a nossa live, estar compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. E eu tenho certeza que você também tem muita história incrível para contar sobre esse ano de 2022. Então, já quero te pedir também para participar junto com a gente. Deixa aqui, né, uma conquista, um milagre que você alcançou. Quem sabe aquilo que você está gerando vai também impactar e abençoar a vida de muita gente. Meu amigo, 2022, se você pudesse resumir, né, em uma palavra, em uma frase, como você definiria esse ano? Difícil em uma frase ou uma palavra definir esse ano, mas um ano de resiliência, eu acho. A palavra poderia, sem dúvida, ser essa, né? Projetamos no Senhor esse ano um ano de multiplicar talentos, né? Um ano onde as habilidades e os talentos dados pelo Espírito Santo de Deus serem desenvolvidos. E a gente viu isso na nossa comunidade. Estamos no mês de outubro e temos visto grandes coisas do Senhor fazer na vida de muita gente. E a gente fica feliz e com um sentimento, claro, de missão cumprida, né? É um ano atípico, um ano onde a cidade foi alvo de alguns grandes desafios, né, financeiros. Tivemos um grande problema aí que atingiu muita gente, né, que fazia investimento numa empresa, né, de criptoativos, isso. Cabo Frio viveu realmente um momento muito difícil para muita gente, né, que obviamente se envolveu com isso. Mas a vida vai seguindo, né? A nossa comunidade de fé avançou e avançou muito. Um ano eleitoral, né? Estamos no meio, né, do segundo turno aí. Estamos na panela de pressão, né? Isso aí, muito bom. E é isso aí, vamos que vamos. Você falou aí, né, sobre o ano de multiplicar talentos. Todos nós sabemos que o Senhor tem gerado palavras proféticas, né, para apontar o ano que a gente aquilo que a gente vai viver. Eu tenho uma curiosidade que eu queria te perguntar. Como nasce, né? Nós vivemos aí, o futuro está pronto, nós vivemos o outro ano que foi o melhor ano das nossas vidas. E 2022, o ano de multiplicar talento. Como que isso é gerado? Então, normalmente, quando chega no final do ano, eu procuro gerar isso em oração no Senhor, né? Isso vem através de mensagens mesmo. Eu acredito num evangelho prático, no evangelho onde Cristo nos salvou e morreu por nós, e até a vinda dele, nós vamos viver aqui na terra aquilo que desejarmos viver. Eu acredito muito numa unção de governo que Deus deliberou no Éden para o homem, e a salvação, para mim, ela começa a partir do momento que a gente aceita Jesus. Experimentar do céu começa, obviamente, aqui na terra. Quando a oração do Pai Nosso, ele diz, né? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, observe que é experimentar na terra como é experimentado nos céus. Então, eu acredito muito nisso. Por isso, eu acredito na participação do homem, né, dentro do arbítrio dado pelo Senhor, naquilo que ele deseja e quer viver. E aí a gente gera normalmente isso em oração, né? A gente já está nesse mês de outubro aí com expectativas e com um tempo de oração no Senhor para que possa, obviamente, ser gerado para 2023. Acredito muito que deve ser algo aí também voltado para essa questão, né, da responsabilidade do homem para aquilo que ele quer, né? Um spoilerzinho daquilo que Deus já está apontando aí para o nosso próximo ano. E alvos e metas, né? Olhando esse ano 2022, agora falando a nível de instituição, né? Nós vivemos um ano de muitas conquistas, nós evoluímos muito
no quesito estrutura, você já olha e já começa a planejar ou vai nascendo a partir de entendimentos? Poxa, a gente pode fazer isso aqui para melhorar. E qual o objetivo, né? Porque a gente vê a igreja ela está dando sempre uma melhoria contínua para reformular, numa melhoria contínua. Quais são os objetivos? Que as pessoas vejam aqui o dinheiro sendo empreendido, aquilo que estão ofertando na casa do Senhor. É para uma próxima geração que está vindo. Quando você pensa em algo nesse quesito estrutural, o que passa na sua mente, no seu coração? Então, como você falou no início aí da pergunta, esse ano foi um ano de muitos avanços. Nós tivemos um número bastante expressivo de conversões, né? A gente tem catalogado tudo isso. Muitas pessoas sendo batizadas, muitas pessoas retornando para Cristo. Nós recebemos muitas pessoas na nossa comunidade de fé. A pandemia, a gente pode, sem dúvida nenhuma, dizer que a nossa comunidade, ela dobrou de tamanho. E não é um inchaço, é algo que a gente tem realmente um entendimento de plantar as pessoas e fazer com que as pessoas possam dar frutos. Até a volta do Senhor, a gente tem esse entendimento. Os projetos sociais da igreja, eles avançaram como nunca nesse ano de 2022. Nós temos um consultório odontológico que está a todo vapor. Nós inauguramos um projeto chamado Coração, parceria com alguns empresários de Cabo Frio e também empresas do Brasil inteiro aí, de tinta, de material, onde a gente começou a fornecer cursos profissionalizantes para as pessoas realmente que almoçam no restaurante, que estão fora do mercado de trabalho. Tivemos uma entrega de diplomas para essas pessoas que fizeram cursos aqui, 2 turmas foram formadas e a gente tem muitos outros projetos ainda que já estão para serem tirados do papel. A gente acredita muito na intencionalidade. Nós somos uma igreja missional urbana. O crescimento físico, estrutural, ele apenas vai seguindo tudo aquilo que a gente vai fazendo. Eu gosto muito de promover o conforto, né, para os irmãos. Acredito muito que como cristãos que somos, vivemos em comunidade. Eu tenho realmente uma ideia fixa de que nós somos a igreja e como cristãos, por sermos a igreja, vivemos em comunidade, vivemos juntos. E nada melhor do que você ter um espaço chamado também igreja, que você possa estar, que você possa ter tempo de mesa, que você possa se relacionar. Então, a igreja hoje, né, as 4 paredes, se tornou um lugar onde todos se encontram, cafeteria, escola de música, tudo acontece aqui dentro. Isso é incrível, né? Porque a gente vê o organismo vivo, né? Sim. Que é a igreja, as pessoas criando relacionamento, as pessoas querendo estar. Tem uma característica que eu sou apaixonado, né, da nossa casa do Sem Cabo Frio, que ela funciona realmente o dia inteiro. Sim. Com pessoas aqui, com a escola, né, como foi falado, de Libras, de música. Nós temos a loja, a loja, o C-Store. Tem projeto novo nascendo aí para 2023? Como é que a gente está nesse quesito? Sim, a gente tem muitos projetos, uma reformulação toda no Sei-Kid, Ministério Infantil da Igreja. É um sonho nosso projetar um lugar com muito mais estrutura, com muito mais conforto. A gente tem, como você perguntou na sua primeira colocação, as coisas elas são pré-definidas, colocadas como alvo, numa lista de prioridades, e no meio do caminho algumas coisas vão entrando também, vão acontecendo. A gente segue investindo cada vez mais em tecnologia. A gente acredita muito nessa igreja, não fixada propriamente, mas numa igreja, num lugar onde as pessoas se reúnem, onde o corpo de Cristo se reúne. Temos membros hoje em alguns outros estados, e isso mostra como esse desenho de igreja, né, do passado, ele tem se adaptado a essa nova formatação tecnológica. São muitos os projetos que nós temos, colocamos, como eu falei, numa lista de prioridades e à medida em que o Senhor vai nos dando condições, vamos colocando em prática, vamos tirando do papel, vamos tornando realidade e a gente vai vivendo. É claro que quando você está numa igreja onde realmente as pessoas veem, né, o
o investimento. Nós somos uma igreja missional urbana. Nós temos um projeto social chamado Terra Fértil, tem 10 anos. 2 casas alugadas num bairro carente aqui em Cabo Frio. E há 10 anos nós damos todo o suporte para quase 100 crianças. Tivemos aí recentemente também uma festa para as crianças, que foi no Dia das Crianças, uma grande estrutura. Todas as crianças receberam presentes, brinquedos. Tivemos realmente uma estrutura onde as crianças puderam se sentir importantes, se sentir lembradas. A gente acredita muito, Glautinho, nisso, sabe? Na importância de você revelar a identidade de Cristo nos discípulos deles. Então, é por isso que a gente realmente é uma igreja intencional. Uma igreja que se preocupa em fazer com que aquilo que Paulo escreveu em Coríntios, todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo, elas verdadeiramente possam estar validadas e ter o sim ou amém da parte de Deus. Você falou aí sobre, né, os membros que nós temos que são de outras cidades, outros estados, até outros países. Como que é essa relação com o pastor, né? É uma relação apenas virtual ou existe uma proximidade com o pastor Rafael, com o pastor aqui da igreja? Como que funciona isso? As minhas mensagens, eu, assim, fazendo uma autoavaliação, eu me nomino um homem, né, um pastor almático, né? Eu falo muito sobre pensamentos, sentimentos, emoções. Eu acredito que isso se dê pelas minhas questões idiosincráticas, vou usar uma palavra difícil da psicologia aqui, né? Mas as minhas mensagens, elas são muito peculiares, né? Eu sempre estou trazendo o evangelho de uma forma prática. Eu acredito no evangelho prático. Eu acredito muito que as mensagens ouvidas aqui na comunidade de fé, elas necessariamente precisam ser colocadas em prática ao sair. Provocativas, né? Sim, exatamente. Então eu acredito muito nisso. Nesse evangelho, como eu disse, intencional, nesse evangelho que precisa ser colocado em prática. Então, as pessoas que vêm aqui, ouvem uma mensagem, ao saírem daqui, elas já são desafiadas mesmo a colocar em prática isso. As mensagens, elas são muito direcionadas, né? Numa conversa, você mesmo disse, numa provocação, e isso gera diretamente uma interação, uma proximidade. A tecnologia hoje que a gente utiliza permite com que a gente torne, né, essa distância que a pessoa não está fisicamente aqui um pouco mais perto. A gente interage, temos o pré-culto, temos o pós-culto. Isso faz com que as pessoas acabem entrando um pouco mais aqui. Nós temos um grande número de pequenos grupos aqui que fazem todo o trabalho de discipulado, de pastoreio, de perto, onde líderes aconselham, direcionam, discipulam. Isso ser um discípulo de Jesus, formar um discípulo. Tudo que fazemos aqui é pautado em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 19, indo por todos os lugares, pregando o evangelho a todos, a toda criatura, fazendo discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente busca. As mídias sociais, obviamente, elas acabam aproximando, fazendo com que as pessoas possam ter acesso através do direct, do Instagram, e também, assim que podem, as pessoas vão vindo aqui 1, 2, 3 vezes por ano na nossa comunidade. Sempre que vem aqui a gente sai para jantar, comer uma pizza, trazer essa proximidade que às vezes não tem durante o período do ano. É muito legal o que você falou aí, né? Dos pequenos pastores que existem, dos líderes de célula. Como que é essa relação pastor com líder de célula? Como que você vê a importância, né? Até dessa nova geração também, que com certeza você já deve olhar e ver Cristo moldando, Cristo preparando. Qual a importância, né, desses líderes na casa do Senhor, no seu ministério? É fundamental, né, para aqueles que realmente aceitam a Cristo, passarem por um processo de discipulado, né? Não existe, na minha opinião, um evangelho a ser vivido sem antes um discipulado de perto. O próprio Paulo, ele viveu isso quando foi para a Arábia e ficou lá por 3 anos. Nesse momento em que a gente é forjado, que o caráter de Cristo ele tende a ser impresso em nós, o batismo é fundamental, simboliza
a morte do velho homem. E aqui nós temos dezenas, né, de pequenos grupos onde pessoas elas são acompanhadas de perto e têm a oportunidade ali de, através da palavra, erro e acerto, várias maneiras de aprendizagem, serem direcionadas. Aqui eu sempre digo que está todo mundo caminhando no mesmo nível, assim como Moisés e o povo no Egito, em direção à Canaã celestial, até a volta de Jesus. A relação é a melhor possível, a gente entende a importância, somos uma igreja média, grande, e a melhor maneira de você diminuir o tamanho dessa igreja é através de um pequeno grupo, a gente chama de PG, existem várias siglas aí, a gente optou por essa sigla, um pequeno grupo onde ali tudo acontece, ali as pessoas têm a oportunidade de falar, de serem ouvidas, de serem discipuladas e ali também de serem preparadas para fazer discípulos. Todo mundo precisa fazer discípulo. E eu imagino para você deve ser algo até muito interessante, porque um dia você também foi líder de célula, você também, dentro do SEI, você também foi construindo essa identidade de pastoreio, né? Sim, passei por, eu acredito que quase todos os lugares da igreja, né? Inclusive, há poucos dias atrás tive a oportunidade de ter um tempo de mesa com o grande homem de Deus que me ganhou a Jesus, o bispo Carlos Alberto. Foi um homem que Deus usou lá em 1996, onde a palavra do Senhor chegou até a minha vida, num tempo aceitável, me rendi a Cristo e eu estou aqui. Tive a oportunidade de ter um tempo de mesa com ele e a gente vê, né, olha para trás, vê quantas promessas de Deus que foram liberadas lá atrás e quantas promessas de Deus realmente, por ser fiel, ele tornou reais na minha vida. Então é extraordinário isso, a gente vê cada uma dessas promessas de Deus vindo à tona e promessas que foram feitas lá no início, sabe, da nossa caminhada de fé, e isso é extraordinário. É incrível, né? Porque às vezes a gente olha a pessoa agora, a figura agora, principalmente a figura do pastor, né? A gente não imagina a trajetória até chegar ali, né? Tudo que passou. E quando você fala, né, de 26 anos atrás, que um homem, né, de Deus foi usado pelo Eterno para te aproximar, para te trazer para perto, ele tem também a participação no que Deus está fazendo hoje, né? Isso, claro. Isso remete muito até os próprios líderes de célula, né? Porque às vezes a gente ganha uma pessoa, né, e a pessoa está ali próxima, a gente discipula, a gente não tem noção do que Deus vai fazer através daquela vida, né? Sim, sim. É o legado, né? O legado ele fica, né? O legado é aquilo que no dia em que a gente partir vai ficar ecoando ali, aquilo que a gente deixa dentro do outro, né? Eu acredito muito no legado, eu sou muito intencional no que diz respeito a isso, trabalho em afinco, né? Desde o momento em que Cristo me salvou, eu digo sem sombra de dúvida que me entreguei totalmente, sempre fui muito participativo, né? Tirando os 2 anos que fiquei, logo que cheguei no centro evangelístico, onde tive aquele momento, onde você realmente, sabe, está na igreja, às vezes se decepciona, fala, poxa, eu vou ficar aqui, não vou me envolver e tal. Por isso que às vezes nas minhas mensagens eu falo sobre isso, porque vivi isso. E as pessoas quando falam, poxa, você é tão jovem, uma igreja grande, eu falo, cara, eu trazei os planos de Deus por 2 anos da minha vida, fiquei no banco, não quis, não dizer que me decepcionei com pessoas, igrejas, mas tinha um momento que você olha e fala, poxa, você começa a desviar o olhar do foco de Cristo e às vezes você se deixa se levar por algumas questões. Respondendo sua pergunta anterior, eu passei por todos os ministérios, eu digo quase todos, participei de grupos pequenos que forjaram a minha vida, discipulei pessoas que eu jamais imaginaria, pessoas com muito mais idade do que eu, e eu já não, na época, não me dava conta de que estava sendo forjado e preparado para os desafios a seguir. A vida de um discípulo é assim, às vezes lidamos com dificuldades grandes e não imaginamos que as dificuldades de hoje estão nos preparando para colher frutos e viver o futuro pronto amanhã. É isso. É muito legal, né? É incrível a gente vê essa construção, né, de Deus na nossa vida, na nossa história, quando a gente pega tudo aquilo que a gente viveu e entende que, poxa, todas as coisas cooperam, né? Isso aí. Para o bem daquele que ama Deus e anda. E lembrando, segundo o propósito. Lembrando, Glautinho, quando eu aceitei a Jesus lá na Metodista Central em Cabo Frio,
né? Alguns anos depois você chegou lá, que era um adolescente. Acho que... Tá com quantos anos, Garotinho? 39. Então você não era um adolescente, você era um adolescente tardio, né? E você estava lá e muitas promessas foram liberadas sobre a sua vida. Hoje você está aí com a gente aí, né? Avançando no chamado de Deus. E isso é muito legal, né? Porque você falou aí da história, né? Nós já tivemos uma proximidade lá atrás por estar na mesma igreja, mas nós nunca imaginamos que um dia, né, estaríamos congregando juntos, pastoreando. E eu me lembro, né, assim, de uma coisa que foi determinante na minha vida, quando nós fizemos um gabinete, que eu tinha algumas questões que eu nunca, né, tinha aberto essas questões para você, mas você observou e pontuou para mim e me apontou um caminho, né? E eu não sabia que aquele ato de obediência, né, entendendo Deus se revelando através da sua vida, iria me proporcionar, né, hoje está também pastoreando, hoje está vivendo esse evangelho. E eu imagino quantas pessoas poderiam também estar vivendo isso, né? Sim. Se acreditasse naquilo que está sendo gerado. Sim. Né? Se acreditasse nas promessas. Por isso que eu acredito na intencionalidade. Muita gente costuma jogar para o abstrato a vida, sabe? Costuma deixar a vida levar. As coisas vão acontecendo naturalmente, sim ou não. Quando acontece, glória a Deus, fico feliz. Quando não acontece, Deus sabe de todas as coisas. Acredito muito numa vida intencional, onde o Senhor ele tem a participação dele, soberania sobre todas as coisas, e nós também temos a nossa responsabilidade de fazer as coisas acontecerem, de determinar e tomar posse de tudo aquilo que já foi conquistado na cruz. Eu não acredito num evangelho de desculpas, eu não acredito no evangelho onde Cristo nos salvou e agora é só a gente ficar esperando realmente a volta dele. É possível? Claro, mas se ele deliberou que a gente possa viver do melhor dessa terra, por que não buscar e viver em todas as áreas, emocional, sentimental, familiar, financeira, física, enfim. Como o profeta Jeremias falou lá para o povo, né? Olha, plantem, se deem casamento, construam, vai chegar o dia que vocês vão estar livres. Mas enquanto tiverem, da mesma forma a gente, né? Tendo a responsabilidade daquilo que nós estamos escolhendo fazer, né? Isso aí. Das nossas escolhas, porque elas podem facilitar, né, e agilizar o processo. As promessas de Deus vão se concluir, porque Ele já prometeu. Mas você como pastor, você sente que às vezes a gente transfere muito a bola está sempre com o pé de Jesus, Ele tem que fazer, algo externo tem que acontecer para a gente mudar. Isso é humano, internamente. Né? O ser humano está sempre projetando isso, ele está sempre de uma forma passiva, aguardando, né, que isso venha, né? É uma fala recorrente que eu sempre utilizo. A gente sempre espera que coisas do lado de fora aconteçam, né? Um sinal, uma marca, uma situação, para que questões do lado de dentro. A gente precisa atentar que os maiores gigantes a serem enfrentados por nós, as maiores guerras e batalhas e lutas, elas primeiro acontecem na mente. Os gigantes maiores que vamos enfrentar são os gigantes na batalha da nossa mente. Então, quando a gente consegue derrubar o gigante do lado de dentro, o do lado de fora é muito mais fácil. Quando a gente tem essa leitura, a gente entende a nossa responsabilidade, a gente dobra as mangas e a gente parte para cima. 2022 foi um ano de muitos desafios? Muitos desafios. Eu acho que a pandemia, o que a gente viveu lá atrás, nos preparou para viver esse ano. É um ano de eleições, né, onde a polarização tomou conta de muitos, né, os discursos, e se colocou aí diante de todos a pergunta se a igreja deveria ou não se posicionar. A vida, ela é política em tudo que fazemos, o diálogo, as negociações em tudo, a politicagem, né, pejorativa é ruim, mas a política ela faz parte da vida do homem. Do original, quando Deus colocou Adão no Éden, ele disse para Adão, Adão, agora contigo, que você possa politicar, que você possa governar, né, sobre tudo e sobre todos. No original já dá esse entendimento. Então, eu acredito que a igreja ela tem que estar atenta a tudo.
A igreja não é um lugar onde as pessoas vão falar só de política, mas também é um lugar onde as pessoas precisam estar atentas, porque aquilo que se decide lá por homens colocados pelo povo vai influenciar aqui. Então nós temos que estar atentos, sim. Eu acredito que pior do que se posicionar errado é não se posicionar. Tem uma ilustração muito interessante que dizia que um dia um homem ele estava em cima do muro. E ao estar em cima do muro, de um lado do muro, estava a igreja, os anjos e um lindo jardim. E as pessoas desse lado do muro chamavam ele da igreja: olha, vem para cá, o seu lugar é aqui. Vem ficar aqui com a gente, e muito louvor, muita adoração, e aquilo chamava a atenção dele, ele queria estar ali. E do outro lado ele olhava lá, estava o pecado, as orgias, os prazeres mundanos, e tinha uma cadeira lá, e tinha um homem sentado lá num terno, e imponente, bem vestido, e estava tendo lá todo tipo de música, de orgia, e essas pessoas do lado de cá não estavam nem aí para ele. E desse lado de cá, a igreja que chamava, que insistentemente o convidava a estar ali, e aquilo causou, sabe, curiosidade nele, ao ponto dele chamar aquele homem que estava sentado na cadeira lá e falar: dá licença, oi. E aí o homem muito bem vestido falou: não, pode falar. Pois não, e estava em cima do muro. E aí ele falou: poxa, eu estou intrigado aqui, porque aqui é a igreja, eu fui criado aqui, sabe? Só que eu estou em cima desse muro e eu gostaria de estar com eles aqui, mas ao mesmo tempo eu sou tão atraído, sabe, por aqui, mas vocês não estão nem aí para mim, sabe? E aí aquele homem olhou para ele e disse: fica tranquilo, o muro é meu, você já está comigo. Então quem não decide já decidiu, dizia a vovó. Então eu acredito que a gente tem sempre que escolher um lado, sabe? E a gente tem que saber claramente qual é o nosso lado, qual é a nossa posição. Nós somos cristãos e cristãos têm como regra de fé e prática a palavra de Deus. Agora, o princípio fundamental é o respeito. A gente tem que aprender a se posicionar respeitando o direito também do outro, né? Achei muito interessante a sua fala, né, quando você diz que a gente se posiciona a favor da palavra de Deus. Isso deixa muito claro que não é numa figura humana, né? Sim. Que a esperança não está em alguém, um ser humano, mas... Principalmente não está num partido político. Pela própria palavra diz: parte não é um todo. Um partido não pode trazer solução. Porque Cristo veio para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, e não parte, aquele que nele crê, tem a vida eterna. É isso aí, né? Mais uma vez eu quero te motivar a estar curtindo aí a nossa live, a estar deixando aqui o seu comentário. Nós temos aí uma série de palavras incríveis no nosso canal aqui do YouTube. E eu tenho certeza que você vai ser muito alimentado por tudo que Deus tem gerado nessa casa. E nós temos vivido um tempo incrível, né? Sim. Se você pudesse mensurar aquilo que Deus está permitindo ser de Cabo Frio viver hoje, o que você falaria? Eu tenho sido testemunha de muita ativação, muitas pessoas que, sabe, viviam numa linha mediana, medíocre, e estão se despertando para viver uma vida sobrenatural. Sem sombra de dúvida, sabe, Deus tem nos permitido, sabe, startar em pessoas o propósito dele. Isso é, sem dúvida alguma, algo de mais extraordinário. Você vê transformação de vidas, você vê aquilo que aconteceu na minha vida, está acontecendo na vida do outro. Aquilo que o bispo Carlos Alberto viu acontecer na minha vida, hoje eu ter o privilégio de ver acontecer na vida de centenas de pessoas. Isso sabe, ministérios, chamados, propósitos, sendo startados e despertados na vida de pessoas. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Batismo, salvação, cura, libertação, milagres, testemunhos. Outro dia, uma irmã veio falar comigo, uma jovem senhora, fora do mercado de trabalho já há muitos anos,
disse para mim, eu vi uma palavra sua e decidi, depois de muitos anos, estar fora do mercado de trabalho, eu decidi fazer um currículo e entrar na minha área, uma área específica, ela disse para mim. Legal. Eu competi com quase 1000 pessoas, muito mais novas do que eu. E eu consegui, e hoje eu estou empregada, e você não faz ideia de como foi importante. Cara, tem preço isso. E muito legal, né? E a gente sente muito isso aqui, não sei, você falou, e as pessoas startando, as pessoas começando a viver, mas não é a partir de uma força mística Nada. que insere a pessoa no lugar, é a partir de um posicionamento, Isso né? aí. De entender Isso aí. que existe um propósito de Deus e nós fazemos parte também com as nossas vontades, correndo atrás, conquistando junto com Ele. É esse tipo de igreja profética que eu acredito. Eu sempre falo que eu acredito muito numa igreja profética. E, para mim, igreja profética não é uma eis que te digo, isso não. É uma igreja intencional, uma igreja que decidiu viver profeticamente todas as promessas que foram deliberadas. É você entender que a parte de Cristo Ele já fez. Cabe a nós fazermos a nossa. Somos livres, porque Ele nos libertou, se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então agora é comigo. Inclusive, o Amós, né, que tivemos aí recentemente, é a hora de assumir o controle. Né? É hora de assumir o controle. Não da vida, porque Cristo está no controle, não tirando a soberania dele, mas daquilo que você quer viver segundo aquilo que Deus já deliberou. É interessante quando você fala, né, é hora de assumir o controle, né? Não terceirizar. Não terceirizar, né? Não esperar, né, que as coisas aconteçam para a gente se posicionar. Já falamos sobre isso aqui ao longo do nosso bate-papo, que é uma tendência humana, né? É ser guiado, é esperar que algo aconteça para a gente se posicionar. Mas, principalmente no Amós, né, muitas pessoas ouvem a gente falando de Amós, muitas pessoas ouvem testemunhos. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo Amós. Se você pudesse definir um pouco desse projeto que nós temos, daquilo que acontece naquele lugar. E eu acho muito interessante quando você fala na visão de que nós somos a palavra que é lida lá, né? Pessoas que contam testemunho. Como que é isso? Então, o Amós é uma ferramenta. Eu sempre falo que antes de ser um encontro com Deus, é um encontro consigo mesmo. É o momento onde você sai desse turbilhão de vozes, de acontecimentos, e vai para um lugar onde você para, as distrações saem e você tem a oportunidade de olhar no espelho. Você tem a oportunidade de olhar nos seus olhos e dizer: o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu decidi fazer com aquilo que me fizeram? Porque a gente sempre vai poder escolher. Se não no primeiro momento, no segundo, sobre aquilo que nos foi feito. Tem uma frase de um filósofo francês, pai do existencialismo moderno, Jean-Paul Sartre, que ele diz: o que realmente importa não é o que fizeram com você, e sim o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então, nós vamos decidir o que vamos fazer com aquilo de bom e também com os traumas, com as dores, com os abandonos. E o Amós é esse lugar onde a gente tem a oportunidade de ressignificar. É o lugar onde a gente tem a oportunidade de dar a importância ou não àquilo que aconteceu no nosso passado. Afinal, muitas pessoas vivem presas a cadeias existenciais, né? A cadeias que só aprisionam na nossa mente, no lugar mais perigoso, que é na nossa mente. 80%, uma pesquisa americana que foi feita, das coisas ruins que pensamos jamais vão acontecer na nossa vida. E a gente acaba sofrendo, sentindo e ressentindo muitas vezes muito isso. Então o Amós, você ouve testemunhos, você ouve histórias, são cartas, como você falou, lidas na vida de pessoas, do que elas fizeram, do que elas viveram, e é extraordinário que a gente vive lá. Esse ano nós vivemos a última, mas eu acredito que ano que vem nós vamos ter mais uma sequência incrível de Amós. Sem dúvida alguma, no mínimo aí 4 ou 5 edições. E já estamos falando do ano que vem. Olha aí. Aí, 2023. E as projeções para 2023? Então, já estamos desenhando algumas coisas aí no papel, temos algumas
alguns sonhos e projetos desse ano que não foram possíveis por questões financeiras, e também para o ano que vem continuar avante, uma igreja pujante, uma igreja vibrante, uma igreja intencional, uma igreja missional urbana, uma igreja que continua aí, né, sendo realmente um braço na sociedade, sendo Jesus, sendo os pés de Jesus, sendo o abraço de Jesus, sendo as mãos de Jesus, assistindo a todos, né, Restaurante Graça avançando, Terra Fértil crescendo, o projeto do Consultório Odontológico Sorriso, o projeto Coração, o Jiu-Jitsu, a Escola de Música também, o projeto social da Escola de Música. Temos o desejo de implementação de alguns outros cursos profissionalizantes, parceria com empresas de Cabo Frio, costura de moda praia. A gente vem conversando com empresários aí, vem coisa boa aí para o ano que vem. É legal, né, porque a gente percebe que existe um link entre os projetos sociais. Sim. Né? Porque intencionalidade. A gente vê, né, e quem não conhece acha que é simplesmente pegar uma quentinha, um prato de comida e dar, né, uma forma da pessoa saciar a fome naquele momento. Mas o que Deus tem gerado no seu coração, o que a igreja está apontando, é para um caminho também de liberdade dessa realidade. Sim. Né? A pessoa vem, a pessoa faz um curso profissionalizante, ela é inserida no mercado de trabalho. Isso é incrível. A igreja sendo resposta, né? E a igreja tornando possível, né, a pessoa viver um novo tempo, uma nova realidade na vida. Então, a gente acredita, uma frase minha, só é verdadeiramente livre quem pode escolher. Então, aquelas pessoas que escolhem viver uma vida diferente, elas vão viver. Se é um adicto, um drogadito, um viciado em algum tipo de droga, nós internamos no centro de reabilitação que temos chamado Bom Samaritano. Se é alguém que está fora do mercado de trabalho, nós temos o Projeto Coração, que vem para poder municiar uma recolocação no mercado de trabalho. Se por conta da sua aparência, por conta de falta de dentes, nós temos o Projeto Sorriso, que vai poder dar dignidade à pessoa para que ela possa ter uma autoestima novamente e entrar no mercado de trabalho novamente. As crianças, projeto de música, um projeto social que a igreja apadrinha as crianças aqui no Manuel Corrêa, nós temos o jiu-jitsu. Então uma coisa vai puxando a outra. Para quem quer, sempre vai ter uma saída, uma porta aberta. Jesus é o caminho. E para quem não quer, sempre haverão milhares e milhares de desculpas. Aí você está ouvindo aí a nossa live, está vendo esse bate-papo, deve imaginar, poxa, mas eles fazem tudo lá na igreja, tudo gerado lá. Existe algo que eu acho incrível, que nunca foi compartilhado. É a nossa instituição ajudando outras instituições, né? Sim. Muita gente não sabe, mas a gente ajuda outras instituições com alimentos, né, com comida, com proteína, com Sim. brinquedos, com roupas. Qual o seu sentimento? Agora, tirando o pastor Rafael, né? Agora o Rafael, né, como ser humano, a gente sabe que a honra é a glória do Senhor, mas quando você olha tudo isso que Deus está fazendo através de uma visão que Ele te deu, como que é isso dentro de você? Eu acredito que é o legado, né? É aquilo que você vê, a contribuição de homens que vieram antes de você e que fizeram, e hoje a gente ter a oportunidade de fazer. Como o salmista disse, lançar o pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Então é o legado, uma frase muito coloquial agora, que diz: o homem ele não morre quando a morte chega, o homem ele morre quando a última vez o seu nome é dito na boca de alguém. Então, enquanto você e aquilo que você contribuiu estiver sendo dito e feito, a sua memória, o seu legado em Cristo, como você falou, a glória sempre será do Senhor, mas a alegria é nossa de poder contribuir no reino de Deus. Homens antes de nós vieram e depois provavelmente virão. A gente vai fazer a nossa parte. Isso tudo, porque as pessoas estão vendo aí, estão ouvindo, pensa assim, o cara já deve ter 15 anos de pastoreio, né? Já deve estar à frente da igreja há muito tempo, está à frente de uma igreja há 5 anos. Né? Você acredita, né, que isso que Deus tem proporcionado, essa visão que você tem, vem realmente
desse espírito de juventude, desse espírito de ousadia, né, de um cara que está querendo realmente conquistar as coisas para o Senhor, querendo construir? Ou já vem realmente do Rafael? Você sempre foi assim? Sempre foi esse cara visionário? Como que é isso? Eu acredito muito que Deus usa aquilo que você tem, né? Paulo, ele diz, a carta que escreveu aos Romanos, capítulo 8, que se você ama Deus, tudo vai empurrar você para um lugar, que é o propósito de Deus. Quando ele diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito. Então, se você ama Deus, tudo vai empurrar você para um propósito. Quem ama Deus, tem Deus como centro da vida. E tudo vai empurrar você para um lugar. Tudo vai contribuir para um propósito de Deus. Então, tudo que eu vivi na minha vida até o momento em que eu assumi, tem contribuído para o propósito. Então, respondendo a sua pergunta, eu sempre fui empreendedor, sempre busquei, talvez pela minha criação, não tive pai e mãe presente, mas eu acredito que Deus sempre vai usar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente viveu. Tem uma mensagem minha, Frutificando no Deserto, que eu falo que dar fruto num lugar realmente preparado, pronto, é fácil. O difícil, desafiador, mas possível, é dar fruto no deserto. E a Bíblia fala que Isaac, quando obedeceu o Senhor, naquele ano, para cada semente que plantou, colheu 100 vezes mais. Eu acredito muito nisso. É no deserto que os maiores desafios acontecem, mas que a gente recebe realmente essa maturidade, as nossas fronteiras são alargadas. Não existe evangelho sem deserto. Sem deserto. E como eu assisto todo, né, o podcast Forte e Corajoso, já existiu algum momento assim de deserto que Deus mandou alguém? Porque Deus sempre manda alguém, né? Sempre, muitas foram as vezes. E a gente vê na vida de tanta gente aí que passou por aqui, que eu falei aqui, que eu entrevistei, e que a gente vê claramente, né, no momento que a gente acha que não vai dar, que não tem mais jeito, que é impossível, Deus coloca ali alguém para trazer uma palavra, para às vezes simplesmente estar ali. Nem sempre a gente precisa de alguém que possa resolver os nossos problemas. Pelo simples fato de Deus enviar alguém para estar ali com a gente, só estar ali, isso já se torna algo, sabe, extremamente encorajador. Muitas foram as vezes que, inclusive irmãos da comunidade de fé, sem saber, lançaram uma palavra que produziram muito, sabe, conforto, que produziram acalento, que encorajaram, áudios que mandam no WhatsApp, direct de pessoas que vêm aqui. E, cara, se eu fosse falar aqui, eu ia ficar a tarde toda aqui de direct de gente que pegou o Uber, perguntou sobre igreja, veio aqui, gente foi no shopping, perguntou numa loja, vai lá no SEI, o cara vem aqui, ouve uma palavra. É impressionante que às vezes eu estou em casa e aí eu coloco para assistir uma mensagem de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos atrás, e de repente eu estou ouvindo uma mensagem, ou até mesmo desse ano, e aí de repente eu olho e falo assim, caramba, que coisa interessante, eu não me lembro de ter falado aquilo, e você vê como que Deus, ele naquele momento ali, falou, ferramentou, deliberou, profetizou realmente na vida de pessoas, né? É poderoso demais quando a gente se permite ser ferramenta apenas. Quando a gente se permite ser apenas um canal, um vaso nas mãos do Senhor. Ele que flui, Ele que faz. Romanos, no capítulo 33, Paulo fala, e quando ele começa a fazer elucubrações, nele diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Aí ele faz uma pergunta, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele fosse restituído de algo? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Coisa incrível. A gente já está caminhando aí para o nosso final desse tempo que nós estamos tendo junto aqui do Forte e Corajoso. O maior desafio para um jovem pastor? O maior desafio é não se deformar, né? Não se deformar. Permitir
saber o seu lugar, não perder a sua humanidade, né? Eu sempre digo que eu não me impressiono com a religiosidade das pessoas, com a oratória, com a forma como leem, como oram, e sim com a humanidade delas, a forma como elas lidam com o próximo, a forma como elas se sensibilizam com a dor alheia. Então, o maior desafio é esse, não perder a sua humanidade, entender o seu lugar, saber que na vida tudo passa, a palavra do Senhor é que permanece para sempre e continuar vivendo, entendendo que aqui estou, né? E uma vez que estou, vou dar o meu melhor, aquilo que vier à minha mão para fazer, farei com toda a minha força, não além da minha força, nem menos do que a minha força, mas sim com toda a minha força, pois para onde iremos não precisaremos disso. Então, os desafios são esses. Um sonho. Um sonho. Deixar um legado vivo depois. Um lugar. Um lugar. Rapaz. Israel. Sem sombra de dúvida. 2019 eu estive lá. Israel. Vou abrir um parênteses. Muito se fala, né, de Israel, do lugar, né? E às vezes a gente coloca até como uma coisa mística. Para você, o primeiro contato lá com Israel, como é que foi? Quando você chegou lá, deu aquela sensação, caramba, tudo aquilo que eu leio, como é que foi isso dentro de você? É assim, é mágico. Eu sei que talvez pessoas que estejam me assistindo agora são pessoas que tiveram uma experiência ruim, talvez, foram em grandes caravanas, com um ônibus, com um monte de coisa, uma correria. Eu tive a oportunidade de ir com 3 irmãos, onde a gente teve um guia particular, a gente foi onde a gente quis, a hora que a gente quis, e isso fez toda a diferença. Então, é assim, indescritível. Por mais que eu tente falar aqui em palavras, eu não irei conseguir mensurar o que eu vivi, porque cada um vai viver a sua experiência lá, é extraordinário. Teve algum lugar lá que te marcou? Monte das Oliveiras, sem sombra de dúvida. Sentado no Monte das Oliveiras, de frente para Israel, para a cidade antiga ali, e ali fiz uma oração ao Senhor no outro dia. Deus usou uma pessoa e falou para mim: aquela oração que você fez lá, eu ouvi, estarei atento. Foi poderoso demais aquele lugar. Galera, a gente vai chegando aí no final do nosso programa. Quer deixar as considerações finais? Agradecer aí, né, a todos os irmãos, todo o pessoal que curte, que compartilha, e dizer que nosso trabalho não para até a volta de Cristo. Nós fazemos parte de uma grande obra, de um grande exército de Jesus, e você pode viver aquilo que você desejar em Cristo. Você é filho, você é filha. Vou citar o versículo que disse no início da live, 2 Coríntios: para todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo, temos o sim e o amém. Você pode viver. Existem 2 coisas que nessa vida você precisa ter, Deus não vai te dar, porque já está dentro de você. E essas 2 coisas são: seja forte e corajoso. É isso. Fica na paz. Até o próximo Ser Forte e Corajoso. Valeu! Valeu!